E fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Bleach Brasil. Pessoal, eu me chamo DC e no vídeo de hoje nós vamos conferir o quarto vídeo falando sobre a Guerra dos Mil Anos, especificamente o volume 58 de Bleach. Pessoal, para quem ainda não sabe, estamos fazendo aí um resumão de tudo que aconteceu na Guerra dos Mil Anos e será no total de 19 vídeos. Esse é o quarto vídeo e eu criei uma playlist e está aqui no canal, beleza? Mas vamos lá então, vamos conversar aqui sobre o que aconteceu no volume 58, né? Os outros três volumes estavam indo até que muito bem, o início agora da guerra Quinch versus Shinigamis. Vamos relembrar o que aconteceu no finalzinho do volume 57? Bem, pessoal, para quem não viu, né? O grande comandante das três divisões soltou a magnífica Bankai Ikki Bankai, né? Mas o comandante das três divisões, nesse momento, pensou que tinha derrotado o Rei Quinch. Então ele olha ali para trás e vê que o Rei Quinch está no chão, praticamente quase morto, né? E falando que me perdoe meu mestre, não consegui fazer aquilo que realmente eu gostaria de ter feito, não fui capaz de concluir o meu objetivo. Então o comandante das três divisões olha ali e pergunta, né? Você, Rei Quinch, tá se desculpando com quem e para quem? Quando na verdade o comandante das três divisões olha e vê que não é o Rei Quinch que está caído ao chão, e sim um Stern Hitter conhecido como o Lloyd, que na verdade são dois Quinch, são gêmeos, né? Lloyd e Royd. O Lloyd tem o poder de copiar a pessoa, a aparência e também os poderes dessa pessoa. Ela consegue copiar, claro, limitadamente, ali fazendo que naquele momento se passar pelo Rei Quinch, mas na verdade era só um Quinch se passando pelo Rei Quinch e trollando o comandante das três divisões. Nesse momento ali tem um flashback mostrando de como era Lloyd e Royd desde a sua infância e mostra um pouquinho sobre esses Quinches que já tinham sido derrotados, o primeiro pelo Zaraki e agora o segundo pelo comandante das três divisões. É claro que logo em seguida há uma grande explosão atrás do comandante das três divisões, quando ele percebe-se é o Rei Quinch, que estava tentando conversar ali com o Aizen para puxar o Aizen ali para o exército Quinch, se aliar junto ao exército Quinch. Até naquele momento eu não entendi o porquê que ele foi pedir para o Aizen, né, se aliar aos Quinch. Claro que Aizen não aceitou o convite e deu uma bela de uma trollada, e vocês vão ver o porquê no Rei Quinch. E em seguida o comandante das três divisões, né, fica ali espantado, mas mesmo assim ele disse que vai de uma vez por todas acabar com o Rei Quinch e solta novamente a Bankai. Só que dessa vez o Rei Quinch rouba a Bankai do velho, e já em seguida fatia o velho em dois. Infelizmente o comandante das três divisões é derrotado de forma trágica, meio simples demais, com o comandante das três divisões. Nisso ali o Rei Quinch diz que, nesse momento o Rei Quinch diz que o grande comandante das três divisões não fazia nem parte dos grandes da guerra, né? Porque o Rei Quinch colocou 5 inimigos como os potenciais da guerra dos 1000 anos. E ele falou que o comandante das três divisões nem sequer estava nessa lista, pois ele não tinha o seu braço esquerdo, né? E evitou que a Orihime curasse ele por ela ser uma humana, talvez, né? O ego ali Shinigami de querer que um humano cure um Shinigami ou algo assim. Foi o que o Rei Quinch citou ali nas palavras dele. Nesse momento também passa-se um leve flashback ali do Rei Quinch falando que o comandante das três divisões foi o que fundou as três divisões e era uma espécie de soldados assassinos na época. Depois ele, com o tempo, mudou essa doutrina com as três divisões, que virou o centro de proteção. Mas quando foi fundada eram bandos de assassinos, ele cita naquele momento ali. Logo em seguida tem uma grande invasão de um monte de soldados Quinches invadindo toda a Soul Society e aniquilando o restante dos Shinigamis que estavam ali presentes, né?
Então ali naquele momento o Rei Quincy diz que a Soul Society está praticamente destruída. E nisso, pessoal, dá um grande impacto, um grande barulho atrás do Rei Quincy. E nada mais, nada menos que quem está chegando é o Ichigo. Então nesse momento mostra um Quincy que se chama Charles Domino, né? Ele nem termina de se apresentar pro Ichigo, o Ichigo já o fatia, né? E o Ichigo, quando desce na Soul Society, ele dá de cara ali com o Chick Byakuya, que está quase que morto. E ali as frases do Chick em direção ao Ichigo é bem forte, dizendo que ele não conseguiu proteger a Soul Society, que ele foi fraco e pede para que o Ichigo proteja a Soul Society. E naquele exato momento cai a espada do Chick Byakuya e parece que nesse momento ele morre, né? Mas não é bem assim como a gente vai ver pra frente. E nesse momento mostra uma das melhores imagens que eu já vi nesse arco Quincy também, que é a parte onde o Ichigo tá todo ali apreensivo com o momento, e ele taca aquela espada em direção ao Rei Quincy e já aparece na frente do Rei Quincy junto ali com o Jugran, que está naquele momento, né? Que eles já estavam, digamos assim, em retirada para ir embora da Soul Society, porque o objetivo deles era vir aniquilar e destruir a Soul Society. Eles estavam batendo em retirada e nisso o Ichigo já vai em direção ao Rei Quincy. E rola a primeira treta entre eles, né? O Ichigo pergunta ao Rei Quincy se ele é o responsável por toda aquela destruição, se foi realmente ele que destruiu. E o Rei Quincy diz que sim, que foi ele o responsável por destruir toda a Soul Society. E nisso o Ichigo vai em cima, não pensa duas vezes, né? É claro que o Ichigo é facilmente derrotado pelo Rei Quincy. Quando o Rei Quincy pega a espada e aí dá na garganta do Ichigo, dizendo que vai matá-lo e vai levar o corpo do Ichigo para o castelo para ressuscitá-lo e transformar num deles, nisso há uma grande explosão, né, de baixo para cima, ali, acertando o Rei Quincy. E quando ele percebe, o Ichigo está com o Blue Vern, né? O que é o Blue Vern? É uma proteção que só o Quincy tem, né, no seu corpo. O Rei Quincy naquele momento diz que foi um erro, né, usar um Quincy puro para lutar com o Ichigo, que foi no caso Oppie, que lutou com o Ichigo lá no Ecomundo e usou a letra J, que fez uma jaula e o prendeu. Naquele exato momento o Ichigo foi a seu extremo para fugir da jaula e conseguiu fugir. Mas ele conseguiu fugir porque o Rei Quincy diz que aquela letra é para prender inimigos e não Quincy's. Como o Ichigo naquele momento foi ao seu auge do seu poder, né? Ele conseguiu fugir daquela jaula, pois o seu poder Quincy fluiu novamente e diz que o Ichigo nesse momento fica um pouco confuso, dizendo o que você está falando. Ele pega e fala que o Ichigo não conhece nem a sua mãe, né? Nem a sua família o Ichigo conhece. E o Ichigo fica mais confuso ainda, né? E quando o Rei Quincy percebe-se o tempo na Soul Society para eles ficarem ali nas sombras da Soul Society está se esvaziando. Então eles têm que sair antes que toda essa sombra onde eles habitam acabe. Então quando o Jugran e o Rei Quincy batem em retirada, o Ichigo ainda diz que para ele não fugir e tenta atacar. Então o Jugran quebra a espada do Ichigo, não deixa o Ichigo atacar a Vossa Majestade, e o Rei Quincy diz para ele se preparar, pois ele é o filho dele nascido nas trevas, né? Então o Ichigo, na verdade, nesse momento ele fica mais confuso do que nunca e não entende nada do que está acontecendo. Como assim? Poder Quincy, minha mãe, né? Então fica bem confuso o Ichigo nesse momento. Bem, pessoal, nesse momento os Quincy's batem em retirada e a Soul Society está em migalhas, né? Todo mundo foi praticamente derrotado. Todo mundo fica com aquela expressão de derrotado, não todo mundo, só mais o Ichigo também, que teve sua Bankai quebrada, sua espada quebrada, né? E fica naquele ar assim triste. Mas ele fica muito contente em saber que a Hulk e o Orange estão não morreram e estão se recuperando, mas, né, vem um relatório dizendo que Zaraki Kenpachi e o Byakuya provavelmente nunca mais poderão lutar ou ser
comandante das 3 divisões devido aos grandes ferimentos que eles sofreram contra o ataque do rei Quincy. Pessoal, nesse momento também o Ichigo vai até o Mayuri, né, para saber sobre sua Bankai. Mayuri explica para o Ichigo que não tem como consertar uma Bankai. E se a Bankai for consertada, né, ela pode até voltar, mas ela volta fraca. E o Ichigo fica ali apreensivo, pois como é que ele vai ficar sem a Bankai dele, né? Sem a sua espada. E Mayuri fala que de um certo modo vai pensar em alguma forma de tentar recuperar a espada dele, mas está bem fora do que ele possa ajudar o Ichigo em recuperar a sua espada. E nesse momento que todo mundo está tentando se reerguer novamente na Soul Society, é dito que a Divisão Zero está a caminho. Então Mayuri pega e chama o Ichigo para ele ir lá também ver a Divisão Zero. E nisso, quando o Ichigo chega lá, né, o pessoal tá todo organizado esperando a Divisão Zero chegar. O Kyorakan explica que a Divisão Zero junto é mais forte que todas as 3 divisões juntas. Então aí é criado o primeiro Whipper, né, em cima da Divisão Zero. Quando foi anunciado que a Divisão Zero era mais poderosa que todas as 3 divisões juntas, eu falei, caramba, meu, só vem cara foda aí. E nisso, é claro, o Kyorakan explica que o muro que desce para proteger a Soul Society fica em cima da Soul Society. E ela só desce aquele muro quando o Ichigo teve a invasão lá, né, que desceu aquele muro para proteger. Na verdade, aquele muro é para bloquear outro lugar, né, e fica em cima da Soul Society, onde fica, na verdade, a Divisão Zero junto com o Palácio do Rei das Almas. Então, nesse momento, desce a Divisão Zero e é apresentado a primeira mulher da Divisão Zero, né? O nome dela é Hikifune Kiryu, o Rei dos Grãos. Então é uma mulher que gosta de comer muito, vocês vão ver por quê mais pra frente aí. Ela é uma pessoa bem bacana ali, se apresenta bem legal. E o Ichigo acha tudo meio comédia, né? Esses 5 aí são os fodão, né? Um mais atrapalhado que o outro, então fica bem legal nesse momento ali, um momento comédia depois de tudo que aconteceu no Bleach, né? Então a Divisão Zero chega ali e diz que veio para reconstruir novamente a Soul Society, né? Então nesse exato momento vem mais uma mulher se apresentar ali na Divisão Zero, que se chama Shurata Senjumaru, que é a guardiã da tecelagem. Ela que pega ali o Range, pega a Hulk, a espada do Ichigo e também o Kichiki-Byakuya, e eles explicam se o Kichiki-Byakuya ficasse ali nas 3 divisões, ali embaixo, ele iria morrer fácil. Então ela pega eles, faz uma tecelagem, algo, sei lá, umas bolas ali e leva eles lá em direção ao Palácio do Rei das Almas. E nesse exato momento, o líder da Divisão Zero, que não tinha sido se apresentado ainda, chega pro Ichigo dizendo que o Ichigo também vai subir com eles lá pra cima, né? O Ichigo pergunta mas por quê? E ele explica que ele vai lá pra conhecer, na verdade, o Rei das Almas tem interesse em conhecer o Ichigo, né? Ali eu fiquei pensando, pessoal, o Rei das Almas deve ser o cara foda, né? Mas não é bem por aí, mas tudo bem, chegamos lá. Então o Ichigo também vai junto. Antes deles subirem em direção ao Palácio do Rei das Almas, o Ichigo recebe um telefonema do Urahara, que estava lá no Eco Mundo, e diz pro Ichigo que tá todo mundo bem, que Orihime, Sado, tá todo mundo ok. E que ele fez uma espécie de contrato lá com uma pessoa. O Ichigo pega e começa a escutar: "Ei, Kurosaki Ichigo, é você aí, eu tô escutando tua voz." E o Ichigo já percebe: "Urahara, o que você tá fazendo com esse cara aí, né? Quem tá aí com você? O que ele tá fazendo com você?" O Urahara falou: "Não se preocupe, ele nos ajudou de certa forma, né? Então eu fiz um contratinho com ele aqui." E claro, todo mundo quase sabe nesse momento quem é que estava
falando no telefone junto com o Urahara ali, brabo, né, por escutar a voz do Ichigo, queria já bater no Ichigo, e já nesse momento o Urahara fala para o Ichigo não se preocupar para ir em direção ao caminho correto, que é, claro, ir junto com a Divisão Zero. Então quando o Ichigo pergunta para a Divisão Zero, mas como que a gente vai chegar lá? Vamos lá, se aquele negócio desceu lá, uma espécie de parecia um elevador, um negócio que desceu lá com a Divisão Zero, como que vai subir? Quando o Ichigo vê, é com o canhão do Ishiba lá, né? Do Ichigo, é desse jeito que eles vão subir para lá? É desse jeito. Então, o Ichigo, né, junto com a Divisão Zero, vai usar o canhão lá do Ishiba para poder subir. E nesse momento é um momento que mostra pela primeira vez os Fullbringers. Muita gente se pergunta, ué, mas eles não morreram desse? Sim, pessoal, eles morreram. Os 3 que aparecem estão mortos. Mas toda alma, quando é humana e morre no mundo humano, vai para a Soul Society. Então eles estão ali agora em forma de almas, né? Então por isso que os Fullbringers estão lá. Como eles já tinham uma alma poderosa, é claro que eles iam ser aproveitados lá na Soul Society. Isso era óbvio, né, pessoal? O Ginjou mostrou muito lá na saga dos Fullbringers que ele era muito poderoso, né? Sem falar das habilidades que eles tinham. Então é claro que eles iam ser aproveitados de certa forma lá na Soul Society. Então o Ichigo chegando lá em cima junto com a Divisão Zero, a Divisão Zero explica como funciona o Palácio do Rei das Almas. Primeiro, né, há um palácio flutuante no meio de tudo. Ali mora o Rei das Almas. E em volta desse palácio há 5 cidades. Cada cidade é governada por um da Divisão Zero, né? E ali ele explica que há 5 cidades, mostra como é que é ali, e até nesse momento eu achei bem interessante essas cidades, deveria ter, sei lá, pessoas poderosas ou algo do tipo, já que são cidades em volta do Rei das Almas, né? E o Ichigo pergunta como que eles vão entrar sem a chave do rei. Só pra gente relembrar, a chave do rei era a chave que o Aizen queria fazer para poder entrar lá no Palácio do Rei das Almas. Então, um indivíduo líder da Divisão Zero, que não tinha sido apresentado até naquele momento, fala que eles são a chave do rei. Mas daí o Ichigo, como assim vocês são a chave do rei? Os nossos ossos são a chave do rei. Nossos corpos são feitos através do poder do Rei das Almas, né? Então, eles têm o segredo para entrar lá dentro do Rei das Almas, do Palácio da Rei das Almas. E o que o Aizen queria fazer era reconstruí-los, né? Reconstruí-los como chave para poder entrar e se tornar um novo deus. Né? E naquele momento ali, Chutara diz que Aizen era um mal puro, mas que os Quinches eram ainda piores do que o Aizen e que o Ichigo iria conhecer. O Ichigo se desloca para a primeira cidade, que é uma cidade de fontes termais, para poder recuperar as forças, não só ele, mas o Kichiki Byakuya, a Hulk, aparece ali na água, né? Sendo curado ali naquelas fontes termais e principalmente o Kichiki Byakuya, que estava totalmente destruído. E claro, na última parte do volume 58 mostra um servo indo em direção ao Rei das Almas e falando com o Rei das Almas e perguntando: a vossa majestade já acordou? Né? E ali a gente vê pela primeira vez o retrato do homem mais poderoso do universo Bleach, o Rei das Almas, o criador, né? Então ali a gente termina até ali o volume 58 e estava indo muito bem essa saga até esse momento. Bem, pessoal, os volumes dos 4 últimos volumes foram muito bons. Eu gostei muito desse volume, mostrou um pouquinho ali o desfecho da guerra. Talvez o jeito que o comandante das 3 divisões morreu foi muito fácil, mas um pouquinho sobre o Rei das Almas, um pouquinho sobre a Divisão Zero, que eu queria conhecer muito, né?
e o hiper que fizeram em cima dele, dizendo que o i5 era mais poderoso que todas as 13 divisões juntas. Imagine a força dos caras, não é qualquer um que, né, para ser mais poderoso que as próprias 13 divisões juntas. Então foi criado o maior hiper. Até aí, nesse momento, estava indo muito bem o mangá. Bem, pessoal, é isso aí. Para quem gostou aí, deixa aquele like, comenta o que achou desse volume 58. Não perca aqui os próximos vídeos no canal da Bleach Brasil. E claro, não perca aí o final alternativo que vai ter... Tá demorando um pouquinho sobre o final alternativo, mas vai ter 25 páginas, pessoal. Então o Rafael já está terminando as falas. Já vai estar disponível aí para vocês. Muito obrigado, não deixe de compartilhar, ajudar, curtir e trazer mais Bleachers aqui pro canal. Muito obrigado e até a próxima, pessoal. Bancai, galera. Tchau.